Boa noite, turma. Eu vou fazer agora uma breve introdução do nosso trabalho, que tem o tema da importância da atuação do profissional biomédico no registro das doenças de notificação compulsória e a política de privacidade dos laboratórios de análises clínicas. O nosso grupo é formado por Priscila, Letícia, Gabriele e Gabriela. Eu vou fazer agora uma breve introdução do que o nosso trabalho aborda, que na verdade são as doenças, de notificação compulsória, que são as doenças que acabam causando surtos e epidemias na população. Então, a gente aborda a importância dos laboratórios de análises clínicas, deles estarem notificando a prefeitura e a vigilância epidemiológica, no caso, para que de resultados, no caso de resultados positivos desses exames, para que a prefeitura possa fazer um trabalho de prevenção para que não ocorra esses surtos e essas epidemias. Nós vamos abordar também a lei, que é a lei de 30 de outubro de 75, que dispõe essa organização das ações de vigilância. Inclusive, tem o Programa Nacional de Imunizações, que estabelece essas normas relacionadas à notificação. E elas devem ser cumpridas pelos estabelecimentos. Então, nós vamos abordar essa obrigação, no caso, que os laboratórios de análises clínicas, eles têm essa obrigação de estar notificando, no caso, mensalmente, os órgãos, a vigilância epidemiológica desses resultados positivos desses exames. Isso inclui uma tabela grande de exames, dengue, HIV, VDRL, são muitos exames que acabam causando esses surtos e essas epidemias. E nós levamos também, no nosso trabalho, abordamos, além da notificação, nós abordamos a privacidade, no caso, a privacidade dos pacientes em si. Como que seria, Como que acontece, como que a gente aborda esse tipo de situação, porque no caso o paciente ele procura um laboratório para fazer o exame e a gente tem todo um sigilo, todo mundo sabe que os laboratórios devem ter sigilo com o resultado de exames e acaba tendo que, por outro lado, o biomédico ele tem que estar notificando caso o resultado seja positivo do exame. Então, a gente abordou também essa privacidade do cliente junto ao biomédico, como que funciona, sendo que é necessário, é de obrigação do laboratório. Então, a gente envolveu toda essa política também de privacidade. Então, essa foi uma breve introdução. Nós vamos agora seguir com os nossos objetivos. Boa noite, eu sou a Gabriele e eu vou estar falando um pouco sobre os objetivos do nosso trabalho, o objetivo geral e os objetivos específicos. Então, objetivo geral. A gente pretende levantar dados das doenças que constam na listagem da região central serrana, com grande capacidade de disseminação, e as medidas preventivas a serem tomadas no controle endêmico, e com isso enfatizando a política de privacidade dos laboratórios de análises clínicas. Já nos objetivos específicos, pretendemos fazer parceria com laboratórios de análises clínicas e com os biomédicos que atuam na região central serrana, verificando as medidas de prevenção da doença com o potencial de causar surtos e epidemias, obter ferramentas para o planejamento de ações de prevenção e controle da epidemia, e também observar o funcionamento desse serviço,
e a importância de atuação dos profissionais de saúde no registro das doenças de notificação compulsórias. Bom, em relação à nossa metodologia, a nossa pesquisa vai se iniciar com informações coletadas em postos de saúde e laboratórios de análises clínicas, juntamente com profissionais biomédicos para o levantamento de dados. Método utilizado seria a base de dados, onde teríamos acesso a números de doenças crônicas, incluindo gráficos, tabelas e números, como prevenção de doença com potencial de causar surtos e epidemias, para obter ferramenta para planejamento de ações de prevenção e controle de epidemia. A verificação do funcionamento desse serviço e a importância da atuação dos profissionais de saúde em toda a comunidade, buscando parceria com laboratórios de análises clínicas e biomédicos da Central Serrana. Bom, no nosso referencial teórico, a gente teve algumas citações importantes que ajudaram a dar forma ao nosso artigo. A primeira citação foi: a notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para fins de adoção das medidas de intervenção pertinentes. Destina-se, em primeira instância, ao Serviço Local de Saúde incumbido de controlar a ocorrência. Quando, reunidas de forma sistematizadas, as notificações passam a compor sistemas de informações próprios, que possibilitam o acompanhamento de forma mais ampla das características do fenômeno estudado, quanto à sua distribuição e tendências. Essa citação é de Moraes e Luna, 1998. A nossa segunda citação foi: as doenças de notificação compulsória são aquelas com potencial de causar surtos e epidemias. A notificação da ocorrência de determinada doença constitui ferramenta para planejamento de ações de prevenção e controle de epidemias. A notificação compulsória tem sido a principal fonte da vigilância epidemiológica ao longo do tempo. Essa citação é de Silvio Oliveira, 2014. A nossa terceira citação foi: a primeira lista de doenças de notificação compulsória remonta ao ano de 377, em Veneza. No entanto, o primeiro regulamento sanitário internacional data de maio de 1951, no qual foram definidas 6 enfermidades de notificação internacional. Este regulamento foi incorporado no Brasil em 1961. Mas a notificação sistemática de algumas doenças transmissíveis se deu apenas a partir de 1969, com dados originários das secretarias estaduais de saúde e outros órgãos federais divulgados em um boletim epidemiológico com períodos quinzenal. Essa citação é de Silvio Oliveira, 2014. A nossa quarta citação foi: o registro das doenças ou agravos deve ser feito à autoridade sanitária, por profissionais da saúde ou qualquer cidadão para fins de adoção das medidas de intervenção pertinentes. Essa citação é de Silvio Oliveira, 2014. A nossa quinta e última citação foi: os estados e municípios devem discutir a inclusão de outras doenças e agravos à lista nacional, visando ao fortalecimento dos sistemas locais de vigilância epidemiológica para o enfrentamento dos problemas de saúde de acordo com o quadro epidemiológico em cada uma dessas esferas de governo. Essa citação é de Moraes e Luna, 1998. O nosso tema é sobre doenças de notificação compulsória e a gente queria entender um pouco sobre a participação dos profissionais da saúde, principalmente do biomédico e da vigilância sanitária, e a gente também queria entender o papel da comunidade e da prefeitura em relação a essa notificação. Então, a gente usou como referência o artigo O Registro das Doenças de Notificação Compulsória, a participação dos profissionais da saúde e da comunidade, que foi publicada na Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção no ano de 2014. E como segunda referência, a gente usou o artigo Seleção das Doenças de Notificação Compulsória
critérios e recomendações para 3 esferas de governo, que foi publicado em Brasília em março de 1998. Em relação ao cronograma, a gente não conseguiu montar devido à pandemia do Covid-19, porque a gente não está tendo aula presencial, então a gente não consegue ter ideias de datas. Sobre as entidades envolvidas, a gente terá parceria com laboratórios e com a prefeitura, para a gente ver sobre o funcionamento dessas doenças de notificação compulsória, de como é passado em relação ao laboratório e à prefeitura.